Fala, time Color Geek! Eu sou a Patri Pop, estou aqui com... Márcio. E hoje nós vamos para uma conversa super especial. Sei que vocês, como eu, amam dublagens. E hoje o nosso convidado é um dublador que eu sou muito fã. Não só por suas dublagens nas séries, nos desenhos, mas também como ele é também nas redes sociais, que é muito influente. Por favor, seja muito bem-vindo, William Viana! E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? É um prazerzão estar aqui. Eu adoro o pessoal. Uma curiosidade, é o Color Geek ou a Color Geek? É o Color Geek, ou a Color Geek. É o Color Geek. Eu adoro o pessoal do Color Geek. Foi um evento que eu fui no ano passado, a primeira vez. Eu fui, e foi muito legal descobrir que eu fui o primeiro dublador a palestrar no Color Geek. E é um evento pelo qual eu tenho muito, muito carinho. Foi muito legal a recepção de todo mundo. Adorei a galera de Curitiba. Vai ser um prazer esse ano estar aí de novo. Ah, eu fico muito feliz, sério, que foi eu, né, que pedi pro Márcio. Exatamente, é que é verdade. O network foi a Eu Pops, falei né? Mas ali, justo que ô a Pops Márcio, tá ele é entrevistando. legal, e ele tava em alta, né, principalmente por causa daquele anime, bem na época da polêmica lá do anime, Ai, meu Deus, gente! mas vamos deixar isso para uma conversa depois. Aquele que as crianças do TikTok não esquecem. Até hoje eu abordo Não, com eu acho ele. incrível porque não é para criança. E quem mais comenta sobre isso é o Sub-18. Essa Sempre galera assim. Sub-18 realmente se empolga com esse conteúdo que não pode. Eu sou professora de adolescente, então eu sei bem disso. Mas, William, vamos começar assim. Como que você se apresenta? Quem é o William na fila dos dubladores? Vamos lá. Eu sou William Viana, tenho 35 anos e eu sou a voz de alguns carinhas que você pode conhecer. Em Jojo Bizarre Adventure eu faço o Mista e as balinhas dele. É o personagem mais desbocado. Acho que oficialmente ninguém falou mais palavrão em Jojo do que eu. Eu faço o Jax no Incrível Circo Digital, que é um coelho que no começo as pessoas amavam, depois elas odiaram, e agora estão voltando a amar, e alguns amam odiar, alguns odeiam amar, e é um personagem bem controverso. Eu faço o N de Murder Drones, que é um xodózinho meu, eu amo profundamente o N. Ele é um robozinho que ele tem uma alma muito, muito pura, e eu falo que eu não tenho filho favorito, não tenho mesmo. Mas o N é um personagem que toda vez que eu faço, eu saio feliz, porque ele é muito bom. Uma pessoa, um drone incrível. E eu faço, deixa eu ver. Eu faço em Code Geass, no último anime eu fiz o Lelouch. Eu faço. Preciso ter uma colinha das coisas que eu faço. Em Helluva Boss, Nossa, eu tanta faço coisa. o Blitz. Eu faço o chefe da Imp, né? Os infalíveis matadores profissionais. Deixa eu ver. Eu faço. Faço mais alguma coisa, me dê uma colinha, gente. Eu acho que Eu faço o Mekamaru em Jujutsu Kaisen, eu faço o Rai Mustang na redublagem de Fullmetal Alchemist Brotherhood. E você Eu tá fiz com o anime Shigaraki nos passando longas do agora My Hero também. Academia. Porque eu tava assistindo, eu assisto tudo que é anime que sai na Crunchyroll, eu tô assistindo. Pelo menos um episódio antes de dropar, né? E eu ouvi tua voz. Uhum. Em qual? Ai, agora eu não vou lembrar, mas você tá nessa temporada ou tava na temporada passada? Eu acho que eu tava na passada. Na passada, Eu fiz Pais de Gêmeos. Eu nunca tinha feito um. Sim! Ai, fugiu o nome. Isekai, eu nunca tinha feito Isekai. Eu Aí adorei ano passado eu ele! fiz Muito com o fofinho. Matheus Perecer, foi um presentão do querido Léo Santos. Ele falou: você vai fazer teu primeiro Isekai. Eu já te falado, pô, nunca fiz Isekai, nunca fiz Isekai. Me colocou pra fazer um Isekai. Mentira, na verdade, de certa forma eu já fiz um Isekai, que é o. Que eu até dirigi esse. Na verdade, eu dirigi porque eu já ia dublar. E era que o cast já tinha sido feito. Eu fiz o anime Hamefura, que é o anime da Bacarina, que até foi onde eu conheci a Aninha, que hoje é uma das Ah, minhas melhores amigas. o Reencarnei como... Como a Reencarnei vilã, como vilã. como Amo! é A uma coisa assim, Catarina maravilhosa. Maravilhosa. All the Roots Leads to Doom, alguma coisa assim. Esse aí eu fiz também, é um Isekai também, né, mas eu fiz o Jordan, eu fiz alguém que já era desse mundo, né. Aham. Ai, Nesse não, esse daí, eu acho caiado. que esse que você tá falando, da última temporada, foi o que eu fiz Pai de Gêmeos. É muito engraçado. E é engraçado porque esse é um tipo de personagem que é muito diferente. Eu não lembro o nome dele agora. Takumi. É muito diferente do que você E é um tipo, faz.
muito diferente do Um que eu tô pai acostumado. Eu, tranquilo, eu sou uma responsável. pessoa energética. Se alguém me pergunta o que para mim é difícil fazer, é isso. Fazer Vamos personagem começar muito nisso, então. calminho, muito bonzinho, assim, é difícil. Eu não, por exemplo, o Wayne. O Wayne ele é muito bonzinho, mas ele é explosivo. É. Mas fazer o bonzinho, calminho, é muito fora da minha energia, como vocês podem ver. Eu até sou tão agitado que eu fico mexendo as mãos. Eu entendo isso mesmo. Aham. E E falando de a Ana, né, antes de mudar o assunto, a Ana é a mesma que vai estar com a gente no Color Geek, né? Ana Freitas? Você Isso. falou Aninha? A Aninha foi. A Aninha, eu falo que foi um presente do Peterson na minha vida. Porque foi ele que. Foi o Léo e ele que acho que escalaram o casting do anime da Baccarina. E eu ia dirigir, porque o que acontece? Eu já dirigia para casa eventualmente, e como eu passei no casting para fazer o Jordan, ele é o protagonista masculino, por assim dizer, porque não, todo mundo lá fala mais ou menos a mesma coisa, só a Catarina que fala muito mais. Ah, Aí eu não conhecia ela. E aí, nada melhor do que você conhecer uma pessoa do que gravando 5 horas por dia durante 2, 3 semanas ininterruptas. E a Aninha virou uma das minhas melhores amigas, é uma pessoa que está no meu coração em tudo que eu puder escalar. Sempre é uma pessoa que eu gosto muito do trabalho e gosto muito da pessoa. Em tudo que eu puder colocar ela, eu vou colocar. e Gosto ela, demais dela. e ela tá aqui com a gente no nosso chat. Ela mandou pra Karina. ai, que legal. Pessoal que tá aí no chat aí, É. sejam muito bem-vindos. A Supai falou, ele gosta de dublar os bravinhos. É. É porque O, isso tem a ver com a minha personalidade. ó, o Rick também mandou aqui, ó. Ansioso pra ver o William Viana na Color Geek. A galera tá Ah, contando que os bom, Mas é que minutos. muito bom. legal. Estamos felizes com isso. Queremos ver vocês lá, hein? E também, Fato né? curioso, Tem a ainda ingresso à primeira vez venda, que eu né? subi no, Tem bastante Uhum, ingresso à venda. isso aí. a primeira vez que eu tenho uma curiosidade, que a primeira vez que eu pisei em um palco na minha vida foi com o Guilherme. Nossa, que legal. Teve 2 vezes que o Guilherme, uma foi no Anime Friends de 2022, 21, não vou lembrar não, o ano exatamente. Mas a primeira vez foi eu estava na plateia, o Guilherme sabia que eu estava lá, ele tá falando, acho que, não lembro, acho que foi Cowboy Bebop. Aí ele me chamou, eu vem cá. Aí eu subi no palco, que nem vara verde. E aí eu fiquei ali conversando com o público um pouquinho. Foi a primeira experiência que eu tive no palco, foi com ele. E agora vamos estar no palco juntos de novo. Isso me deixa Que muito feliz. legal. Por falar nele, Ah, né? Eu acho uma coisa que eu queria saber. Como que foi que você começou a ser dublador, né? Que fez você entrar nessa carreira? Foi por causa de inspiração de outros dubladores? Ou você já era ator? Como é que foi? Cara, é um blend de todas as coisas. Eu Hum, sempre fui ligado à interpretação como um todo, desde muito moleque. Só que eu nunca estudei. Eu sempre fui ligado a isso. Meu pai trabalhava no meio de rádio, trabalhava no meio das televisões lá em Porto Alegre, coisa e tal. Então eu sempre circulei por esse meio. Fiz publicidade na faculdade, que também me colocou no meio da questão da locução publicitária, filmagem. Faculdade fiz muito disso. Mas dublar eu queria desde os 14. Só que eu pensei, cara, como eu estou a 1.000 quilômetros de distância do polo mais próximo, como que eu posso fazer disso uma realidade na minha vida? E aí, mas da época eu pensei, bom, preciso ter uma faculdade, preciso ter uma formação, uma carreira muito difícil, e fui fazer publicidade. No fim das contas, sendo muito sincero, eu levei um pouco mais com a barriga do que eu deveria. Aprendi bastante coisa, mas não foi o enfoque que deveria ser. E em 2012 eu tirei o meu registro profissional e comecei a ter as minhas primeiras experiências dublando, indo para São Paulo, viajando. Então, quando eu tirei o meu registro, eu pensei, tá, agora eu preciso me organizar. Então, foram 3 anos me estruturando para ir para São Paulo, vir para São Paulo, porque eu já estou aqui. E aí, em 2015, vim para cá morar de vez. Mas, basicamente, como eu, em Porto Alegre, caí nesse mundo, foi que eu gostava muito de anime, desde moleque. E eu colecionava em 1994 uma revista chamada Revista Herói. E lá uhum. tinha entrevistas até do meu querido amigo Marcelo Del Greco, que ele entrevistava os dubladores. Então eu com 4 para 5 anos, é que eu comecei a ler com 5.
Eu Peraí, com entendi 4, 5 que os anos você já desenhos lia? animados... Sim, eu comecei a ler com 4 Caramba! para 5. Orra! Prodígio, Eu né? me Aí... achando uma gênia porque eu sabia escrever com 4. Você lia com 4, caramba! Não, eu até não consegui escrever. Eu fui pegar mais dos 6 para 7. Mas eu conseguia ler Caramba! razoavelmente com 4 para 5. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a ver que existiam vozes por trás dos personagens, das Uhum. coisas que eu gostava. E eu falei, cara, seria legal fazer isso. Só que eu fui ter esse entendimento de que era isso que eu queria fazer 10 anos depois, quando eu tinha 14. E eu Sim. comecei a brincar de fazer isso. Eu fiz uma dublagem, um trabalho do ensino fundamental. E eu sempre fui um nerd. Numa época que não era legal ser nerd. Sim, Numa época na que nossa eu, época não eu era. era o cara que ficava no fundão, mas não era da bagunça. Era porque eu era excluído social. Ficava eu e meus amiguinhos jogando Game Boy lá. Uhum. Então eu era o nerd com desempenho escolar ruim. Então nem por interesse as pessoas se aproximavam. Então eu era uma pessoa que eu era relativamente acostumado a ser uma pessoa excluída socialmente na escola, mais ou menos. Isso mudou um pouco na faculdade. E aí o que aconteceu foi que quando eu fiz esse trabalho e eu apresentei, eu vi todas as pessoas que não eram próximas a mim rindo, mas rindo não de mim, rindo do que eu fiz. Eu, cara, será que eu levo jeito para isso? E aí ali foi um ponto de virada para eu pensar, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Aí nos anos seguintes fui me organizando, me tornei uma pessoa mais sociável. Sociável sempre era, só que eu era do meu jeitinho nerd, que não era moda na época. E com isso eu decidi, cara, eu quero muito fazer isso na minha vida. Eu comecei a assistir muitas entrevistas. O Guilherme sempre foi uma inspiração, Uhum. porque engraçado que antes mesmo de começar, eu já queria sentar na janelinha, eu queria dirigir dublagem, né? Mas não que eu queria Nossa! dirigir, eu não quero começar a dirigir quando começa a dublar, porque não existe isso, você precisa primeiro saber fazer. Sim. Mas ele era um cara que eu me inspirava, porque eu comecei a ter um entendimento lá para 2006, 2007, que a direção é uma coisa que faz muita diferença. No sentido de que uma boa direção faz uma diferença gigantesca para um resultado final. Faz E eu muito. me inspirava muito no trabalho dele. Eu ficava vendo, assim, cara, como tudo que ele dirigia. Eu gostava demais dele como dublador, mas ele como diretor era uma fonte de inspiração muito forte, de entender como ele conduzia o processo para as coisas funcionarem. Você pega, assim, o filme Transformers, Homem de Ferro 1 e 2, que foi ele que dirigiu. Eu acho que tem muitos desses filmes que ele dirigiu, eu ficava tendo sacadas de que, caramba, parece que os personagens eles estão falando português, não apenas sendo dublados, mas, sabe, eles A falam da mesma maneira que localização. nós falamos. Isso Uhum. faz muita diferença. Faz muito, nossa. Então, eu me inspirava muito nisso. Então, eu diria que ele foi uma grande inspiração para mim desde o começo, e hoje eu tenho a alegria de ter ele como um amigo tão próximo, tão querido. Nossa, que legal. E que nem, você foi pra São Paulo em que ano? Quando você começou a fazer essa Fui, vamos lá. Eu fui a primeira vez visitar São Paulo em 2011. 2011 Eu que você tinha começou a 20 para estudar pra 21. dublar? Não, já ia tirar meu registro. Caramba. Eu já estava. É porque, na Sim. verdade, tem a formação como ator e tem a formação Sim. como E dublador. Quer depois, dizer, sim. não que dublador você precise ter um curso de dublagem necessariamente, mas eu já estava nos preparativos para tirar o meu registro de ator para poder exercer a profissão. Sim. Uhum. Mas, no caso, 2011 eu fui só de visita, assim, conheci um pouco, passei. Em 2012, eu, já com registro, tive as minhas primeiras vivências dublando. Ah, tá. Mas eu Então, pensei, só que eu não tinha como me mudar para São Paulo ainda. Então, tipo, era um momento que eu ainda estava com faculdade, estava tudo muito indefinido. Como assim, como que eu posso fazer isso? Durante 3 anos, eu me organizei para isso, sabe assim? Toda a minha vida foi focada em, ok, eu preciso ir para São Paulo, porque se eu então, quiser trabalhar, eu não posso ficar aqui. isso foi mais ou menos uns 10 anos Então, atrás, né? Então, esse ano agora, em abril, faz 10 anos que eu moro em São Paulo. pois é, E 10 anos 13 anos atrás que não era eu, fácil que 13 nem anos que eu hoje. dublo. Que Não é hoje fácil você tem mesmo. teu próprio estúdio, né? Antes não era assim. Uhum. Antes o polo era só Rio e São Paulo, Mas né? ainda assim, eu vou te dizer que é meio variado isso, porque mesmo gravando tanto remoto quanto presencial,
para quem está fora é difícil, porque uma coisa, eu digo isso enquanto diretor, você dirigir um dublador experiente remoto, o dublador experiente ele sabe o que ele está fazendo. Uhum. Então, o remoto, não, sendo muito sincero, eu não vejo como um caminho para abrir portas para a pessoa começar. Por quê? Boa. Você não tem como instruir da mesma maneira, enquanto Uhum. diretor. É muito mais difícil você dirigir uma pessoa menos experiente com uma pessoa só te ouvindo com latência pelo Session Link. É muito diferente de você poder tipo, olhar na cara da pessoa e falar: ah, olha o que você está fazendo. Faz essa expressão facial para a Uhum. emoção sair dessa forma. É muito diferente. Entendi. Então, assim, eu acho que o remoto ele tem a vantagem assim da facilidade, ele é menos deslocamento, mas ele é mais amigável com quem já tem mais experiência. Ah, Para o dublador que é menos faz sentido. experiente, não ajuda muito, porque a pessoa fica muito perdida. E muitas vezes, ainda mais no remoto, a pessoa, além de dublar, ela vai ter que sincronizar, vai ter que interpretar, fazer tudo. Uhum. Ela ainda vai ser a responsável por controlar, sei lá, o próprio ganho do microfone, tem oscilação de internet, tem muita coisa. Então eu acho que o remoto, se você analisar, eu acho que ele é uma ferramenta para quem já tem mais experiência, principalmente. Não, muito E bom. na, Não é necessariamente um mecanismo de democratização, até porque o processo de gravação ele é muito rápido. Então, como tem a própria latência da gravação, porque a gravação ela não chega em tempo real. Então, não é fácil para um novato, alguém que não tem essa noção de ritmo, fazer isso estando em casa sem ter um técnico e sem ter um diretor ali do lado. É muito mais complexo, na verdade. eu não conheço muito a área de dublagem, né? Só admiro, sou fã. Mas pra ser um dublador, né? Eu nunca quis ser um dublador. Mas tem muita gente que tá nos assistindo, que acompanha a Color Geek, que quer ser um dublador. Tem muita gente. E, Uhum. e como que funciona, William, a questão de pra pessoa fazer um teste? Que nem você falou, pra quem é mais experiente, um estúdio remoto é válido, né? Pra quem tá começando, seria legal estar no eixo Rio-São Paulo. Pra começar a fazer testes, a pessoa tem que ir nos estúdios fazer teste? Como que funciona a questão pra pessoa fazer esses Tipo, a pessoa testes, já tem já o tentar... DRT, É, já tem já uma carreira, digamos assim, não uma carreira, mas é, como que ela faz pra se candidatar a isso? isso. Tá, É que vamos muita gente lá. não Aí eu vou tem ainda, mas dividir. já quer saber, né? Sim, Como aham. começa. O conceito de teste, o que a gente fala em teste na dublagem, é quando a gente faz o teste para ser aprovado para fazer alguma coisa. Eu digo isso porque muitas pessoas, às vezes, me mandam teste para querer fazer personagens específicos. Só que se eu nem conheço essa pessoa, eu não vou considerar essas pessoas para esses personagens. Mas essa é uma questão, é sério. E eu estou falando isso porque realmente acontece. Mas para começar, eu acho que hoje, a época que eu comecei era diferente de hoje. Quando eu comecei em 2012, eu estagiei, que era uma coisa que ainda existia, com a Hum. saudosa Nair Silva. O que é o estagiar na dublagem? É você ficar sentado do lado do diretor e do técnico, vendo as pessoas gravarem. Nossa, que E legal. isso era Nossa. riquíssimo. Você não grava nada, você não faz nada, você fica só assistindo. Sim. Só que um simples ato de assistir, você começa a entender como é que é o processo, como é que é o ritmo, como é que é o tempo de acerto, erro, marcação de texto. É assim que você entende. Só que isso hoje não existe. Por quê? Nossa. Porque com o passar dos anos, a gente tem uma questão de sigilo de informação. Por Ah. exemplo, estúdios que antes você entrava, você não entra se você tem estúdios que antes, por exemplo, você, sei lá, só de você ser dublador você já podia circular. Hoje, se você não tiver escala no dia, você não entra. Se a sua escala no estúdio 1, você não pode entrar no estúdio 2, 3, etc, etc, etc. Caramba. Você não entra com celular. Então, por conta da restrição, por conta de segurança de ficção, hoje, entrar é muito mais difícil. A dica que eu poderia dar para quem quer entrar hoje, primeiro, você tem o seu registro de ator. Não vem Uhum. para São Paulo ou para o Rio de Janeiro antes de ter, porque aqui você vai, além de estar fazendo o curso, você vai estar gastando. Então, tente se profissionalizar onde você mora, tira o seu registro de ator primeiro, tenha certeza que é isso que você quer, se organize e faça cursos. Porque hoje, como você não tem mais o estágio, você não tem outros mecanismos onde você pode aprender por observação também, a única vivência que você pode ter de fato é com alguém te instruindo.
seriam os cursos. Os Busque bons professores, busque pessoas assim, que você vê o currículo e você pensa, ok, essa pessoa tem um currículo bacana, tem bastante que me agregar. Faça mais de um curso, porque cada diretor funciona de uma maneira diferente. E a última etapa, de fato, seria se mudar para Rio e São Paulo. Porque o que acontece? Tem produções que a gente grava remoto. E tem produções que necessariamente são gravadas presencialmente. Às vezes é engraçado você pensar, não, escala longa a gente faz presencial, escala curta remoto. Não necessariamente. Às vezes, se é, por exemplo, o Netflix, que é um cliente que tem muita restrição em questão à informação, tipo, porque as coisas que a gente dubla para Netflix, elas são inéditas. Então, elas não lançaram em lugar nenhum do mundo. Então, para gravar remoto, entre aspas, esse material estaria sendo streamado, um material sigiloso, para uma outra tela. Então, oficialmente falando, é um risco à segurança de informação. Se a Nossa, gente real. parar para pensar nessa prerrogativa. Então, por exemplo, tem muitos clientes que, independente de qualquer coisa, você vai fazer presencial. Já aconteceu de um dia eu ter uma escala de 15 minutos presencial para aquele estúdio e 2 horas depois ter 4 horas de escala remoto para aquele mesmo estúdio. Mas por quê? O que determina o que vai ser remoto e o que vai ser presencial? O tipo de produto. Então, não é muito isso, assim. E claro, se você tem um remoto bom ou não, porque, por exemplo, se o seu remoto não é bom, os estúdios vão buscar que você faça mais presencialmente, porque vai agilizar o processo. Mas acho que é isso. Você busque primeiro ser ator, faça cursos com pessoas qualificadas e, se for mesmo a sua área, se organize, não venha para cá dependendo disso, vá para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E sem Eu contar que é acho. muito caro, né, William? Você que mudou de cidade, né, de Porto Alegre para São Paulo. Você tem uma noção, né? É caro para morar em São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo, né? Muito. A realidade financeira em São Paulo é outra. Em termos de valores, em termos de aluguel, tudo, cara, é tudo ali já de uma pessoa. Um aluguel aqui é literalmente 5, 6 vezes mais alto do que um aluguel equivalente lá. Nossa. Assim, É. é uma cidade muito cara de se viver como um todo. Eu, Porto Alegre mesmo, aqui um aluguel é pelo menos 3, 4 vezes, 3 vezes mais. Isso, Porto Alegre já é Caramba. uma cidade um pouco mais cara De que João Pessoa. fato. Mas você acabou montando um É estúdio aí, esdrúxula de né? casa. Como que foi que surgiu a Eu, ideia de montar esse estúdio? Cara, não ironicamente, hoje em dia todo mundo tem um estúdio em casa por conta depois da pandemia. Mas eu montei antes, porque o que eu queria? Desde que comecei, eu era metido. Da mesma forma que eu queria dirigir, eu pensava, um dia eu quero ter um estúdio. Então, quando eu montei meu CNPJ, eu já botei um nome fantasia, que é Imagine Sound Thinking. Isso tem Ah, 13 legal. anos. Na primeira nota que eu emiti, eu já tinha um nome fantasia. Já vou ter que ter empresa mesmo, né? Aí, só que por muito, muito tempo fui levando, assim, tá, tem aqui, mas não estou fazendo nada com isso. A partir do instante que eu já tinha uns anos de dublagem, que eu já tinha mais uma bagagenzinha, já estava com 7, 8 anos dublando já, 6 para 7, 6 para 7 anos, eu pensei, cara, vamos começar a ajeitar isso. E aí eu montei um estúdio em casa, me organizei, estourei o meu cartão do Nubank. Hoje, Nubank até hoje não me dá mais limite por isso. Para comprar meu microfone, comprar tudo. Eu comprei um microfone Neumann na época, né? E E na época tava bem hoje caro, está tudo né? quitado, graças a Deus. Tá tudo quitado, mas por um tempinho eu investi uma grana boa para montar meu estúdiozinho em casa. E aí comecei fazendo um trabalho de voz original chamado X-Dragon, que é do grande amigo chamado Felipe Marco Antônio, que é um quadrinista nacional. E dali pra frente a gente foi fazendo uma coisinha aqui, um anime aqui, outra coisa colar. Hoje a gente faz muito mais coisas relacionadas ao segmento indie, né? O Murder Drones, o Amazing Digital Circus, o Hell of a Boss, o Pop Playtime. São produções que me surpreenderam demais, porque é um público muito fiel, muito, muito fiel. E particularmente me divertem muito me diverte muito fazer esse tipo de produção, porque é tudo muito ágil. Eu gosto de produções ágeis como essa. É isso, é uma coisa que eu queria perguntar, porque dublar jogo é diferente que dublar anime, né? Que você tá mais acostumado, né? Ou não? É diferente? Tem alguma. Qual que é essa pegada, assim? Tem alguma diferença? Ah, não, jogo é diferente pelo público ou pelos personagens? Como é que é?
Cara, jogo tem uma questão que é assim: a gente não tem imagem e muitas vezes a gente não tem a resposta do nosso interlocutor. Então a gente tem duas informações a menos, né? A gente não Uhum. tem a resposta e a gente não tem a pergunta de quem veio antes, muitas vezes. Uhum. E, enfim, a gente tem menos recursos. Então, o que eu diria? Assim como a dublagem é uma especialização do trabalho de ator, eu diria que a dublagem para game deveria ser considerada uma especialização dentro do dublador. Eu acho que Uhum. é muito importante que seja feito por pessoas muito bem capacitadas, porque é muito difícil. Eu Uhum. acho que em termos de execução para o resultado final, infelizmente, a gente não consegue ter o mesmo nível de minúcia que a gente tem para a dublagem de qualquer outra obra. Que eu Sim. falo live action, animação. Por quê? Porque a gente não tem essa imagem. Então, alguns detalhes que normalmente a gente daria, assim, algum cuidado a mais que a gente daria, justamente baseado no que a gente está vendo, que é o rosto do personagem, essas coisas assim, a gente não consegue ter. Então, às vezes, a gente vai trabalhar de maneira um pouco mais superficial, baseado no que a gente está ouvindo, entregando algo que dá, mas sem arriscar tanto, porque a gente não sabe o que nos foi perguntado e o que vai ser respondido para a gente. Eu diria que é um voo mais cego, mas no geral eu sinto que de uns anos para cá já melhorou bastante e espero que mais para frente a gente consiga aprimorar ainda mais esse processo. Sim, no início parecia que eles pegavam assim e montavam um quebra-cabeça, né? Porque a pessoa tá falando com uma entonação, aí a outra tá falando com uma entonação meio, né, uma entonação completamente diferente com a cena, Até né? hoje é Acho que assim. é por causa Até disso, hoje é então. assim. É. É porque você não sabe. É diferente da dublagem, que você tem uma linha do tempo com começo, meio e Uhum. fim, Pois e é. você vê a pergunta e a resposta e tudo mais. Jogo não. O jogo normalmente é uma sessão montada com todas as falas do teu personagem e você não tem a contracenação de quem veio antes e quem vem depois. É. Então, como você grava, inclusive, é uma das importâncias de você ir muito em cima do que está no original. Porque se você desviar muito disso, provavelmente o teu interlocutor vai destoar. Então você tem que tentar se aproximar o máximo possível da tonalidade, do volume, tudo. Uhum. O game é um processo muito de cópia, não chega a ser, não é tão versão quanto as outras coisas quanto a gente pode fazer. Porque se você destoar muito, se o teu interlocutor seguir o tom do original, vocês vão ficar cada um no lugar. É. Isso acontece bastante, é bem complicado. Então, game eu diria que você precisa ser mais preciso em termos de copiar o que está sendo feito no original, nesse sentido. É isso aí. E aí, Márcio? Tenho perguntas. A Kenz mandou uma pergunta pra você, William. Se todos os seus personagens entrassem na porrada, qual deles ganharia? Ai. Pergunta inusitada, né? Deixa eu pensar. Cara, eu preciso ver se algum tem Toon Force. Se alguém, eu diria que o Jax, porque O o Jax. Jax tem Toon Force. Porque o Jax, teoricamente, ele tem Toon Force. Como o Circo de Tal ele é muito cartoon, eu não sei, porque Toon Force, teoricamente, é o maior poder que existe. Você pega o Papaléguas é invencível. Você pega o Pernalonga é invencível. Então, talvez o Jax baseado na Toon Force, deixa eu ver, se for poder bruto, eu diria que seria o Natsu. Se for. Cara, qual será que é o meu personagem mais forte? Se Ah. fosse algum personagem de Dragon Ball, com certeza seria o personagem de Dragon Ball, porque em termos de escala de poder é o É, anime mais, é outro né, nível, mais né? desproporcional. Mas eu diria que o Jax pela Toon Force. Legal. Daí tem a Cap. Ela é uma pergunta que a gente já respondeu. Ela queria saber como que entra no mundo da dublagem. É, a gente já. Quais são os Solomon Dubs? Quais são as suas expectativas para o Color Geek 6? Boa pergunta. Muito feliz, eu estou muito ansioso, porque foi um evento que eu gostei muito de ir. Eu não lembro, acho que foi um dos primeiros que eu fiz de todos. A galera daí foi muito, muito legal. Eu não à toa que estou tão feliz de poder voltar tão rápido, tão cedo. Sei lá, me sinto mais confortável e menos nervoso do que da última vez, porque na última vez eu estava mais nervoso, porque é um dos primeiros eventos. E muito feliz de poder reencontrar o pessoal daí. Legal.
E sem contar, galera, quem não sabe, o William é tipo o nosso padrinho da Color Geek. Ele tá trazendo uma galera junto com ele. Sem o William, a gente não teria tantas estrelas que a Color Geek vai ter nessa sexta edição, hein? Gratidão, William. Pra galera que não sabe disso, né? Graças ao William, ele costurou tudo ali, conversou com todos os dubladores e tudo. Vamos embora. Ficaram todos animados. Tem uma última pergunta aqui na caixinha, que é do Baralho. O que você espera dessa edição? É a mesma coisa. O que você espera dessa edição da Color Geek? Acho que a gente já respondeu. Acho que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Já respondeu. E só pra finalizar, quero ver aqui. O Tanuki, como funciona o processo de direção e dublagem? Acho que a gente já foi também, né? Daí tem a Aninha falando, também amo você, William. Beijo, Aninha. E a Supai falou, o Guido tá assistindo também. O Guigo? Desculpa, Guigo? li rápido. Guigo é o nosso gatinho. Isso, é o Guigo. Guigo é o nosso gatinho que pesa 10 quilos, parece uma vaca. Ele é um frajolinha enorme, ele é muito gordo. A gente ama ele do fundo do nosso coração, cheio de personalidade. Mas, William, a gente tá muito ansioso. Todo mundo tá muito ansioso esperando você. E, cara, muito obrigada mesmo por ter topado ter essa conversa com a gente. E esperamos você. Vamos deixar aqui as últimas palavras. O que você quer falar pro pessoal? Deixa também os seus comentários, aonde que a galera pode te seguir. Deixa aí as suas palavras aí pra galera. Primeiramente, queria agradecer pelo convite para estar aqui conversando com vocês. É sempre um prazer, eu gosto demais de vocês. Estou muito ansioso para visitar Curitiba novamente. Dessa vez vamos passar um pouquinho mais de tempo. Da outra vez foi um bate-volta. Quero poder ver todo o pessoal aí de novo. Quero poder palestrar aí com toda a galera. Rolezar. E é isso, gente. Eu fico muito, muito contente com todo esse reconhecimento. De certa forma, eu acho que os eventos, não ironicamente, tem uma história que eu conto sempre. Que o Color Geek teve uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida. Que teve uma menina que veio com a família inteira, foi com a família inteira de Blumenau até Curitiba pra me conhecer. Nossa, muito fã do circo digital. E eu parei pra pensar, cara, é uma coisa que eu falo para as pessoas também. Eu falo, gente, a gente tem que ter uma dimensão da importância do nosso trabalho. De que, às vezes, um trabalho que a gente faz em 1 hora é o desenho que alguma criança vai assistir em loop pro resto da vida. Então, eu acho que o Color Geek teve, naquele momento, naquela experiência, foi um momento de instalo que eu tive de entender a importância de cada coisa que a gente faz, sabe? Que tudo que a gente faz, tem alguém que vai assistir isso, vai ser muito importante para alguém, isso pode mudar a vida de alguém em algum momento. Então, foi muito engraçado. Eu diria que o primeiro Color Geek que eu fui teve um divisor de águas na minha carreira, de como eu encaro o meu trabalho. Engraçado, muito grato por poder ter ido aí. Não, sério, é até emocionante, né? Pra gente, né? Nossa, a gente fica muito feliz, sério mesmo, William. Que legal. Que legal, né? A gente poder proporcionar isso, né? A mais do que a gente imaginava, né? Um evento tão simples a gente faz com todo o coração. Não, né? E aquele Color foi minúsculo, né? Sim, foi o primeiro, né? Podemos dizer assim, né? A gente até teve problemas técnicos, a gente tentou fazer o máximo, assim, pra galera se sentir acolhido. E que bom que realmente o pessoal. E o legal é que o William, ele apoiou, né? Nem conhecia o Color Geek, apoiou ali, nos ajudou até na questão de pra poder trazer ele, né? Tipo, foi muito massa. Eu acho que muito difícil outros artistas, coisas toparem esses desafios. Assim. Obrigado, hein, William? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um grande prazer, gente. Encerramos por aqui, então, esse nosso episódio. Você gostou dessa entrevista? Quer mais esses tipos de podcast? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E onde que pode comprar os ingressos? Diretamente no Ticket. Você pode encontrar o link fácil ali no Instagram da Color Geek. Ali tem o nosso site oficial agora, que já está no ar. Tem o link ali, todos os convidados, assim como o William, diversos outros. E faz a diferença, hein? Se inscreva no YouTube, no TikTok, no Instagram. Pra gente poder continuar com esse trabalho incrível, que se vocês não apoiarem, a gente não consegue. Beleza, pessoal? Agradeço demais. E, William, onde que a gente pode encontrar você? Eu tô em todas as redes, eu tô com o nome William Viana Dub.
WILLIAM, Viana, VIANA, DUB de dublagem. Em todas as redes, eu tô com esse nome no Twitter, que eu não recomendo que crianças sigam. Instagram e TikTok. Não, eu falo, é porque o Twitter, eu separo muito a minha pessoa pública da pessoa que opina. Então, ali, Twitter, crianças não sigam. Instagram e TikTok, muito legal. Lá eu falo para todos os públicos. Eu acho que também é importante o Helluva Boss, né? Às vezes as crianças não assistem o Helluva Boss, só os mais adultos. Crianças são os que mais Os assistem. adultos, na verdade. Infelizmente. Os sub-18 são os que mais assistem. É isso aí, galera. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, gente. Tchau!